seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vistoria Cast. Meu nome é Aline Mendes, eu sou da Rede Vistoria, sou especialista em vistorias de imóveis para locação e eu estou aqui hoje para falar de um assunto que vai direto ao ponto. A gente vai falar de operação na vida real, a gente vai falar do que acontece no dia a dia da operação, da locação, que a gente sabe que é um transtorno e se a gente não organizar, acaba virando uma bagunça, não é mesmo? Então, assim, os problemas surgem e nós acabamos se perdendo em tudo isso. Então, eu estou aqui hoje com 3 nomes que representam 3 pilares fundamentais dentro dessa jornada. Então, eu estou aqui com o Lucas, da Reparo Fácil. A Reparo Fácil é execução e gestão no processo de desocupação. Eu estou aqui com o Ricardo Carpe, da Rede Vistorias, que também faz o diagnóstico e traz a segurança na locação. Michel, da Lado Bom Seguros, que fala de proteção e inteligência comercial. E hoje aqui, o objetivo principal é entender como essas 3 frentes se conectam dentro da jornada da locação e pode trazer uma solução real para você. Então, eu vou trazer uma apresentação melhor sobre eles aqui. O Lucas, ele é engenheiro civil e também responsável pela gestão das unidades e franquias da Reparo Fácil, com foco na operação e na execução de serviços. O Ricardo também é engenheiro civil, com experiência em grandes projetos e atuação há mais de 6 anos no mercado imobiliário com a Rede Vistorias. E também ele é focado em gestão, inovação e expansão. E também o Michel, ele é especialista em performance comercial no mercado de seguros, com atuação focada em dados, crescimento de canais e geração de resultados. Então, assim, é um time de peso, né? Vamos combinar. Guris, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem bem à vontade. Tem uma aguinha aqui para vocês tomarem. Vamos bater um papo do nosso dia a dia, certo? Eu vou começar com o Lucas. Lucas, quando o mercado imobiliário escuta reparo fácil, a gente, né? Muita gente associa isso na execução direta do reparo. Mas vocês atuam antes disso, certo? Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, a Reparo Fácil, ela não é uma empresa só de reparos. Reparo, ela é uma empresa de desocupação facilitada. E o que significa desocupação facilitada? Significa que a gente transforma o processo de desocupação o mais simples possível, diminuindo desgaste, atritos e com mais agilidade. Basicamente, existe 2 partes envolvidas nesse processo. Tá. Nós temos o locatário que está entregando o imóvel. Sim. E, de outro lado, a gente tem o profissional da imobiliária que participa do processo de rescisão. Tá. E, normalmente, acontece da seguinte forma. O locatário ele recebe uma vistoria com vários apontamentos e, obviamente, vai precisar de fazer vários reparos. E ele não tem conhecimento técnico para executar da forma correta dentro do prazo de devolução do imóvel. Sim. E do outro lado, a gente tem uma imobiliária que precisa de acompanhar isso e ela precisa de intermediar. E isso acaba gerando retrabalho, Sim. conflito e atraso. E é exatamente nesse momento que a Reparo Fácil atua. A gente não substitui a imobiliária, mas a gente vai funcionar como uma ponte técnica. Uma parceira ali, né? Exatamente. Aí a gente vai auxiliar o locatário, vai mostrar a ele o que precisa ser feito. A gente vai orçar e executar esses reparos dentro do prazo de desocupação. Tá. Então, dessa forma, a gente elimina conflito. Tá. A gente elimina desgaste do operacional da imobiliária e faz com que o imóvel volte o mais rápido para a carteira, né? Boa. No fim, o que a gente faz? A gente resolve o problema de quem está saindo e alivia a vida de quem está gerindo. Esse é o nosso processo. Boa. Tá, agora vamos trazer aqui, a gente sabe que esse é o mundo ideal. Nós 4 aqui trabalhamos no mercado imobiliário, a gente sabe que tem alguma falta de informação, resistência, desalinhamento de informações com a imobiliária. E aí vocês ajudam a imobiliária também nesse sentido, porque se vocês fazem uma vistoria antecipada,
né, uma checagem antecipada do inquilino sair, para que quando ele precise, de fato, fazer as manutenções no imóvel, ele já tenha todo esse checklist, certo? Pelo que eu entendi, é antes da desocupação, antes dele sair do imóvel. Mas aí, quando tu chega no imóvel, tu ajuda a imobiliária a descomplicar ou eles mesmo a alinhar as informações, sabe? Perdidas durante a locação. Vamos numa locação de 5, 6 anos, de 10 anos, né? Então, tu chega lá e aí tu consegue alinhar isso. Como que funciona esse processo quando tem essa falta de informação, essa falta de estar tudo redondinho, sabe? Sim, exatamente esse que é o nosso diferencial. Isso. Porque o locatário, quando ele acessa o imóvel, ele recebe ali a vistoria, um contrato de locação, Uhum. e ele, né, às vezes nem lê o contrato, nem sabe como que funciona ali, qual que é o poder que essa vistoria de entrada tem. E às vezes ele não faz o que nós chamamos ali de contestação, que serve como um complemento de vistoria lá na saída. Sim. E no momento que a gente atua, né, quando a Reparo Fácil ela entra no imóvel, no prazo ali de desocupação, que normalmente ali, né, o que rege a lei do inquilinato é que o locatário ele tem o dever de notificar com 30 dias de antecedência. Tá. E quando a gente atua logo no início, a gente auxilia ele em todo esse processo e, paralelamente a isso, a gente vai auxiliando a imobiliária também, porque às vezes pode ter se perdido alguma informação ali no Isso. decorrer da locação. É, porque assim, tem uma era, né, que é a era ali manual, digital, agora inteligência artificial, e aí tem muito CRM, né, que antigamente as imobiliárias não usavam e hoje elas usam. E aí antigamente as informações ficavam refém de funcionários dentro da imobiliária. E aí, para quando tu chega no imóvel que está alugado há muito tempo, o inquilino, não, mas isso já estava assim, aí nada está escrito, é aquela vistoria, né, Ricardo, que a gente vê do papel de pão, né, então aquelas vistorias que a gente se depara na saída e agora, né, e aí eu acho que justamente a Reparo Fácil vem crescendo, vem se destacando, vem se desenvolvendo justamente por ajudar os clientes a fazerem esse tipo de transação mais segura com os inquilinos. Exatamente. É isso aí. O que eu observo, Aline? O locatário, quando ele recebe um laudo de vistoria de saída, e onde ele perdeu aquele time ali dos 30 dias, as tratativas elas ficam mais difíceis. Por quê? A partir do momento que você perde esse time, começa a cobrar dias proporcionais de aluguel, Sim. por exemplo. É. Então é muito mais difícil você tentar resolver um problema naquele momento ali, né? Eu gosto de brincar que é o último minuto ali do segundo tempo, até para tomadas de decisões ali da imobiliária, né? No calor do momento ali, tem que ser uma tomada de decisão rápida e muitas das vezes essa tomada de decisão não é a correta. Uhum. Quando a gente atua de forma antecipada, a gente consegue ali auxiliar o locatário da melhor forma, em consequência disso também, Sim. a própria imobiliária. Né? Então a gente pontua alguns pontos que precisam ser feitos, leva essa informação para a imobiliária, explica para eles, né? Faz eles entenderem também que muitas das vezes não é o correto a cobrar determinado item, determinado ponto ali do imóvel, e dessa forma a gente consegue conduzir a situação de forma mais amistosa. Show. E Ricardo, então, vamos falar da vistoria, já que a gente deu uma boa introdução aqui com o Lucas falando sobre essa questão da vistoria de saída, da desorganização da imobiliária e que eles vêm com essa solução. Quando a gente fala de vistoria, olhando para esse cenário, o quanto desses problemas já poderiam ter sido evitados quando uma vistoria é bem feita, né? É bem conduzida, é bem elaborada no início, quando tem, eu falo a frase, contra fatos não argumentos. Então, assim, quando a vistoria vem, né, bem amarrada, isso ajuda lá na desocupação, porque o teu prestador de serviço, a pessoa que vai olhar lá já tem todas as informações da entrada, bom, é isso que eu preciso fazer na saída, e Com certeza. E me conta aí da tua vistoria, Certo. o que é essa solução. Primeiro, agradecer a participação aqui, né? Com pessoas tão especiais aqui que a gente conhece. Bom, a questão da vistoria, ela parte de um princípio de ter uma vistoria de entrada bem feita para impactar na comparação da saída, né? Então, o principal objetivo da vistoria, né, no entendimento da gente, é a gente trazer um apontamento que mantenha o imóvel naquele estado inicial dele, né? Então, uma vez que o imóvel está em estado novo, bom, ele vai ser cobrado lá na saída, o estado novo e bom, e aí vai entrar a equipe de reparos para fazer esse fechamento, né? Então,
essa vistoria da Reparo Fácil funciona mais ou menos como um filtro, já uma pré-vistoria para a gente poder fazer o fechamento, né, sem ter que voltar lá de novo para ver algum apontamento de reprovação, né, dessa vistoria. No nosso caso, a gente tem uma vistoria de conferência depois, mas se entrar nesse circuito do fechamento da Reparo Fácil, a gente deixa de necessitar da vistoria de conferência, né? Então, essa é a importância de atuar em conjunto, né? E aí, Ricardo, essa vistoria prévia que o Lucas faz, vocês têm uma tecnologia própria? Com certeza. Vocês fazem? Conta um pouquinho da tecnologia da Reparo. Nós criamos um painel, né, de acompanhamento da imobiliária, e onde, quando nós vamos ao imóvel, a gente registra o estado de conservação desse imóvel através do nosso sistema, nossa tecnologia. Mas usando a vistoria de entrada. Usando como comparativo a vistoria de entrada. Tá. A gente faz um cara-crachá. Isso. Né? O jogo dos 7 erros lá. O jogo dos 7 erros. A gente compara exatamente com o estado inicial ali do imóvel, através da vistoria de entrada. Nós somos especialistas em leitura de relatório. E aponta aquilo que está diferente. E esses apontamentos também caem no painel da imobiliária, né? Então a imobiliária, ela tem transparência, ela consegue acompanhar o estado de conservação do imóvel antes mesmo de acontecer a vistoria de saída. E isso que faz com que esse alinhamento ali de cobrar, né, aquilo que de fato precisa ser feito seja justo. Boa, é isso. Complementa, por favor. Não, eu acho que o importante também nesse aspecto, assim, a agilidade do processo, né, para a gente concluir a jornada e começar uma nova, né? O que é essa atuação em conjunto, né? E depois vai passar pelos seguros também. A gente consegue encerrar o processo e colocar o imóvel no mercado muito rápido e de uma certa garantia, né, com esse trabalho com a vistoria complementando com o reparo, né? Porque a gente usualmente a imobiliária ela joga pro inquilino fazer. Aí isso demora um tempo, a qualidade do serviço a gente não tem controle, né? Aí a gente faz a vistoria de saída, tá com problema, volta de novo, se perde um tempo, né, que podia estar no mercado de novo o imóvel, e essa atuação em conjunto a gente consegue acelerar, né, esse processo e qualificar ele também, né, no fim das contas. Não, e vamos combinar, né? Porque a desocupação é o gargalo do mercado imobiliário, né? Porque quando a gente não tem um processo estruturado, é muito complicado, porque todo mundo quer os seus direitos. Todo mundo quer o meu direito, mas ninguém quer cumprir com os seus deveres de fazer o que precisa ser feito. Claro que a gente tem que levar em consideração toda a questão que tu falou da lei do inquilinato, baseado na lei, desgaste natural, né? O que é o dano causado pelo inquilino, né? Dependendo do tempo que a pessoa ficou no imóvel. Aí hoje tem muita gente, né, também que se diz especialista, e as imobiliárias também criam alguns processos internos, amarram as coisas em contratos. E isso vem muito dessa diversificação do mercado. Mas, falando de segurança, chamamos aqui o Michel. E aí, Michel, conta para nós, assim, tudo isso que a gente está falando pode virar um sinistro lá, né? No final das contas. E como que tu enxerga isso? Uma falha técnica ou uma falha no processo da imobiliária? Pois é. Primeiramente, um prazer estar aqui com todos vocês, com essa equipe de feras aqui. E, gente, sobre o assunto que a gente estava conversando, a gente sempre brinca, a gente que já trabalha nesse mercado, né, que a locação, né, ela é um casamento no início, né, tá tudo lindo, maravilhoso, eu te amo. E o divórcio vem depois, né, que é a desocupação, né? Então, as coisas têm que estar tudo muito bem alinhadas para que essa separação aconteça, né, de uma forma íntegra para todo mundo. Isso, amigável. Né? E é muito legal também essa coisa do Grupo RV, né, que ele é um hub de soluções, né? Então, a gente tem todo o ecossistema da locação dentro do nosso hub, né? Então, isso nos favorece muito em relação, talvez, a outras empresas, né? Porque, por exemplo, o Ricardo, que trabalha com vistoria dentro do nosso hub, ele sabe o que ele precisa escrever lá na legenda para que o seguro seja coberto lá no final da locação. A Reparo Fácil sabe como me entregar o orçamento para que o seguro aceite, né, essa indenização depois. Né? Então, a gente já sai na frente nesse ponto, né? E a gente sabe que na desocupação, né, hoje em dia o seguro ele é uma coisa que ele foi feito para, né, o seguro fiança, no caso, que é para inadimplência, né? Só que muito pouca gente sabe que o seguro fiança, né, as coberturas mais usadas dele, por incrível que pareça,
é o danos ao imóvel. É sobre isso que a gente está falando. Né? Entendi. É pintura, né? Então, eu tendo as informações corretas, vindo da vistoria e da Reparo Fácil, eu tenho uma facilidade muito maior para estar indenizando esse inquilino no final, né? Então, é uma situação que nos favorece bastante, né? Esse expertise que a gente tem com essas coisas, né? Então, danos ao imóvel, por exemplo, tem aquela questão do inquilino querer concordar com isso ou não, né? Então, ele pode acabar ficando inadimplente por uma não concordância lá no final, né? E acaba acionando seguro. Né? Outra coisa que a gente tem dentro do seguro, tanto fiança como incêndio, a gente tem as assistências, né? Que muitas imobiliárias esquecem. A gente tem lá chaveiro, encanador, eletricista, limpeza de caixa d'água, uma série de assistências que às vezes são esquecidas e não são usadas. Que naquele momento do reparo, né, as pessoas nem sabem. O seguro tem lá essa assistência para oferecer sem nenhum custo. Né? Então, ainda o reparo pode ser que ele fique mais barato ainda, né, usando essas assistências do que sair do próprio bolso do usar o seguro para fazer a manutenção durante a locação. Exatamente, que são as assistências, né, que estão lá, né, inclusive hoje numa parceria forte com a Yellow que a gente tem, né, todas as seguradoras de incêndio normalmente dão 2 chamados por ano. Na Yellow é diferente, a gente tem uma lista lá de 8 assistências na mais simples, e o proprietário, inquilino, ele pode estar chamando uma vez cada assistência dessas, são 8 chamados diferentes. Né? Então são coisas que podem ajudar muito mais ali para que esse divórcio aconteça de uma forma mais íntegra, né, e que seja bom para os dois lados, né? Legal. Não, e assim, Michel, olhando esses dados, né, tu como especialista de dados ali, trazendo essas informações, quais são os sinistros hoje mais recorrentes que acontecem na locação? Às vezes até por falta de manutenção mesmo durante a locação. O que tu mais vê? Olha, danos ao imóvel, né? Porque sempre vai acontecer, ainda mais se é uma locação, vamos lá, de mais de 30 meses, né? Então, sempre vai ter algum reparo, então sempre esse sinistro acaba acontecendo, algum dano ao imóvel, tá? Inadimplência é normal, tá? E normalmente mais essas duas coisas. Tem a pintura também, mas normalmente se foi um casamento, né? Agora a gente está usando essa expressão, né? Se foi um casamento onde ocorreu tudo certo, normalmente ali o inquilino já sabe que ele tem que arcar com a pintura no final, então acaba não nos gerando problema. Mas o maior problema são danos ao imóvel, porque isso sempre acaba gerando uma discussão, né, entre o que é meu, o que é dele, né? Então, normalmente são os danos ao imóvel, que é o principal. Então, e aí tem um negócio também, não sei se os guris querem complementar, que é assim, às vezes a maneira como está escrito na vistoria também influencia. Exatamente, que foi o que eu falei no início, né? O Ricardo já tem esse expertise, né? Isso, mas aí fala para nós assim, hoje na Lado Bom a gente tem o seguro, e qual é a exigência, o que tem que estar na vistoria, né? Hoje o que a rede Vistorias faz ali, o que hoje a gente pode levar como, ok, a gente vai cobrir, mas se tiver desse jeito. Um exemplo prático, assim, que acontece muito é a questão da pintura. Tá, né? Então, nova com manchas, não pode. Exatamente, gente. Então, isso uma polêmica entre os vistoriadores. É uma polêmica, isso sempre... Te cortei. Fica à vontade. Bom, eu acho que a gente tem uma questão da evolução do serviço ao longo dos anos também. Sim, A gente começou com a rede Vistorias, aí depois entrou com o processo da Lado Bom Seguros, depois com a Reparo Fácil, né? Ao longo dos anos, as próprias seguradoras mudaram. Como lidar com esse tipo de situação, e a gente teve que se adaptar. E uma das vantagens da gente estar nessas 3 pontas é conseguir se conversar, né, e funcionar isso da melhor forma possível. Né? Um exemplo que eu acho que é prático dessa evolução é justamente esse da pintura. Né? Antigamente a gente detalhava isso. Agora, se é estado novo, a gente não descreve nada. Sim. Se tiver alguma descrição, já deixa de ser estado novo. E existe também a contrapartida das imobiliárias, né? Eles trazem para nós, que eu acho que é importante também, a gente colhe do Brasil inteiro, né? Opiniões dos clientes e começa a formatar o nosso processo. Então, isso que eu acho que é uma vantagem também do nosso trabalho em conjunto, né? Que a gente se conversa, né? nesse processo aí. E diminuir bastante os ruídos. Deixar de existir não tem como, né? Não, a gente está aí para resolver, né? Sim, sim. Mas a gente consegue ajudar bastante. Né?
Porque a gente tem, e aí falando um pouquinho da cultura das cidades, né, já que tu trouxe essa questão ali de cada região e pegar as informações, e aí, assim, as imobiliárias criam os processos, amarram coisas em contratos, e isso vai nos deixando assim, né, a gente precisa ter um equilíbrio e saber ajudar os clientes mesmo tendo esses poréns. Então, conta um pouquinho ali, cada um de vocês que atendem o Brasil todo, dentro da vistoria, falando aí da questão da pintura, por exemplo. Tem a questão dos móveis planejados, tem uma coisa assim também que parece que o seguro não cobre móveis soltos. Exatamente. Essa é uma dúvida, né? Na verdade, é uma polêmica. É uma polêmica, é uma dúvida sim, recorrente sim. de todo mundo, né? O que é danos ao imóvel, né? Por exemplo, né? Eu vou arrumar aqui a gaveta do armário, né? Que Sim. estragou. Então, normalmente na cabeça da pessoa que não pesquisa, que não lê as condições gerais, ou que não é bem orientada, né? Ela acha que vai cobrir uma cadeira quebrada, alguma coisa assim, né? Então eu gosto de usar sempre um exemplo maravilhoso, inclusive que eu falo com os franqueados também, né? Que o seguro cobre? Inadimplência, né? O seguro fiança foi feito para inadimplência. Tá. E ali tem como adicional danos ao imóvel e pintura, né? Então o que o seguro cobre? Você pega o imóvel, vira ele de cabeça para baixo. Tudo que cair, não cobre. Tudo que ficar preso na casa, cobre. Né? Não adianta martelar lá uma mesinha no chão que não vai resolver, né? Não. Então, a gente está falando de imóveis planejados, de coisas estruturais. Então, essa é a grande questão, né, dos danos ao imóvel que eles cobrem, né? Voltando um pouquinho ao assunto de antes, né, sobre a pintura, né? Então, a pessoa que não está bem assessorada ou que não está informada, ela acha que qualquer pintura vai cobrir. Só que uma seguradora só cobre pintura nova, né? Olha, eu vi isso, Ricardo, né? Ela só cobre pintura nova. Vocês já viram que o Ricardo já tem... A gente está falando com especialistas aqui, Exatamente. gente, dá licença, né? Então, um conversa com outro, as informações... Exatamente. Como o Ricardo faz parte do ecossistema, ele já entende isso, né? Certeza. Então, às vezes, o proprietário olha lá, não, mas a pintura tá boa, não vou fazer. Só que ele não sabe que no final, se a pintura estiver ruim, o seguro não vai cobrir. Sim. Né? Então, a pintura na vistoria tem que estar escrita pintura nova. Ponto final. Não pintura nova com mancha, não pintura nova com falhas, que no final não vai cobrir. Não vai. Né? Então, sempre o ideal, o proprietário imobiliário, é pintar o imóvel, deixar em perfeito estado, que no final ele vai ter a cobertura do seguro fiança. E é o que está escrito. E as fotos complementam, ajudam ou não? Com certeza. Mas se tiver nova, com manchas... Com mancha, não vai aprovar. Mesmo que nas fotos esteja tudo ok. Se a gente comparar um com o outro. A pintura nova com manchas, mas a gente está vendo nas fotos que a pintura está ok, mas na saída está com furo e tal, ele não vai cobrir. Se ele escreveu pintura nova, não pode, na vistoria inicial... Não, com manchas. Se ele botar com manchas. Com manchas não vai cobrir. Mesmo que tenha as fotos. Pintura nova não tem manchas, né? Sim. Pintura nova é pintura nova. Então, se for colocado lá pintura nova com manchas... A seguradora vai entender que não é uma pintura nova. Tá, então, por isso que não vai cobrir. Tá. Não, te perguntei isso bem no técnico mesmo, só para fazer uma provocação, né? E aí, já que voltar para o Ricardo, para a gente ver, com os vistoriadores, a gente tem problemas com isso? Como que é que a gente... Qual é o desafio principal da rede, né? Falando de vistorias. Qual é a proposta nossa inicial, né? A gente tirar o processo da imobiliária, porque a gente é especialista. Sim. E a gente, desde que começou, a gente dita, às vezes, a regra do mercado. Às vezes não é o que a imobiliária entende, a gente tem que adaptar e explicar, né? Mas essas mudanças que teve ao longo do tempo, por exemplo, na pandemia mudou muita coisa em termos de seguro. A gente teve que se adaptar como vistoria, né? Para fazer. E, em contrapartida, os historiadores. A gente tem que trazer todo mundo para o novo cenário. Né? Então, a nossa principal dificuldade, mas que é uma alavanca para os parceiros, é que a gente consegue fazer isso muito rapidamente. Né? Que a gente se especializou nisso. Exato. A imobiliária, até se entender que isso acontece, é diferente da gente que está no Brasil inteiro falando só disso, né? Se especializou nisso, a gente consegue trazer o conceito muito rapidamente para dentro da equipe. Sei lá, em 2 semanas a gente já está com a novidade ali rodando, né? E aí coisas que surgiram, por exemplo, em termos de tecnologia por causa disso, né? A gente fala das fotos e vídeos, né? Na vistoria de entrada. A gente separa o que é do inquilino, o que é do proprietário. A gente tem o relatório de não conformidades na vistoria de entrada. Isso são coisas que ao longo dos anos foram surgindo por conta das necessidades do mercado.
né? E o mais impactante que a gente vê, aí já entra mais no aspecto da finalização ali, da vistoria de saída, é as fotos lado a lado. Isso é Que muito isso reduziu muito esses ruídos, né? Uhum. Inclusive para as seguradoras continuarem trazendo produtos novos e tal, esse tipo de coisa alavanca, porque é menos sinistros, né, acontecendo, e mais assertivos, vamos dizer assim. Não é aquela coisa que está no âmbito do talvez ou não coberto. Não, isso aqui isso aqui não é. Sim, E a gente mostra para o mercado e o mercado trabalha com os nossos produtos, né? E fala um pouquinho, Ricardo, para nós dessa questão da cultura nas cidades, para a gente não perder esse fio, que eu acho que é importante esse assunto, né? Tu sente esse comportamento diferente, né? Para ti que tem uma franquia lá no Rio Grande do Sul, tem outra franquia também acho que é no João Pessoa e Vitória. Espírito Santo. E aí tu tem tu consegue sentir essa diferença? O que isso impacta tanto para manutenção quanto para seguro, nessa tratativa até com vistoriadores imobiliários, esse padrão, ele não se repete em outra região. É o padrão da região. Esse é um complicador, né? Que a gente tem que se adaptar, porque tem o padrão que tem que ter, tá? A estrutura da vistoria, vamos dizer assim, ela tem que seguir, e tem o que a gente tem que adaptar conforme a região. Por exemplo, lá em Pelotas, a questão da umidade é latente. Sim. Que eu não vou ter esse problema em João Pessoa. Sim. Tem a questão da sazonalidade de vistorias. Tem mais volume numa época, menos noutra. Tem a questão de deslocamento, a geografia da cidade. Isso influencia bastante. Sim. Então, são adaptações, né, que a gente tem que fazer no processo, mas a gente tem uma estrutura, né, que é fundamental para todos. Né, mas a gente tem que se adaptar. E tem a questão também do mercado. Se ele é mais desenvolvido, se ele ainda é primário, se ele está em desenvolvimento. Né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, sempre foi restrito um desafio muito grande, né? Trazer inovação e tecnologia. Sim. É um mercado que existe há muito tempo, que funciona há muito tempo do mesmo jeito. Né? E ao longo desses 6 anos que eu estou lá, por exemplo, eu tenho que estar construindo todos os dias, né? Tem que provar, mostrar e dizer, olha, funciona assim. Ah, mas eu faço assim, tá, mas tu pode fazer do mesmo jeito que tu já faz, mas usando algo que vai facilitar a tua vida, né? Olha, eu sei que é bem complicado. E lá no Nordeste a gente tem a questão do desafio de seguro, né? Que até o seguro incêndio, que é obrigatório por lei fazer, lá o pessoal ainda está entendendo. Tem. Então até vou deixar para o Michel explicar melhor aí, que é um desafio, né? Exatamente. Cada região do Brasil tem um pensamento, né, sobre seguros, né? A gente repara isso lá que no Nordeste o pessoal ainda está engateando nessa questão de seguros, né? Uma boa parte já aderiu a isso, né? Já sabe que é lei, já sabe dos benefícios, né? Porque você imagina você contratar um seguro incêndio, você não contratar um seguro incêndio, né? E acontece um sinistro de incêndio, né? Quem que é o responsável pelo imóvel? É a imobiliária. Então, por isso que eu sempre falo para a imobiliária que a responsabilidade é dela, né? A responsabilidade não é do inquilino, né, em estar contratando seguro incêndio, é da imobiliária. Porque às vezes se a imobiliária é pequena, basta um sinistro para essa imobiliária quebrar, né? Então isso é muito importante. Verdade, e também tem a questão das coberturas do seguro em diferentes regiões, né? Por exemplo, o Ricardo falou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, dentro do seguro incêndio, né, você tem a cobertura que é obrigatória, que é incêndio, raio, explosão, mas você pode estar colocando coberturas adicionais, né? Então, no Rio Grande do Sul, normalmente, as imobiliárias contratam muito a cobertura adicional de vendaval, né? Porque lá é uma região que é muito propensa a vento, a ciclone, e como a gente já viu outros desastres, enchentes e coisa, né? Tu pega uma região menos desenvolvida, né? Que dá muito danos elétricos, você pode contratar lá os danos elétricos, né? Ou você pede um prédio muito velho, né? Que possa vir a ocorrer algum problema de infiltração, que prejudique ali o gesso do apartamento de baixo, que é um dano contra terceiro. Você pode contratar a responsabilidade civil, né? Que é uma proteção caso você cause algum dano para o terceiro, né? Então, o seguro também ele se ramifica, né? Na questão tanto do uso e do não uso do seguro e na questão de no Nordeste usa mais esse tipo de cobertura adicional, no Rio Grande do Sul usa mais para vendaval, né? No interior de São Paulo usa mais danos elétricos, né? Então o seguro ele também se adapta conforme a sua região,
certo? Não, é muito bom, né? A imobiliária conscientizar os clientes a fazerem, Exatamente. né, fazer a garantia com Tem a seguro. questão, desculpa interromper, a questão das próprias assistências, né? Às Sim. vezes a imobiliária quer fazer um seguro e não quer fazer com assistência, né? Mas eu te pergunto, deu um problema de encanamento, um problema que são as assistências mais simples que qualquer seguro tem, chaveiro, encanador, eletricista. Uhum. Deu um problema de encanamento, deu um problema de fiação, Uhum. né? Quem que é o responsável? O inquilino vai ligar para a imobiliária e a imobiliária que se vire, Sim. né? Uhum. Então, ou é o proprietário ou é a imobiliária. Então, a imobiliária não contratando assistência dentro do seguro dela, tá aí mais um prejuízo, mais um dinheiro que ela vai ter que gastar para colocar naquilo lá. Entendeu? Então, com assistência, né, ela vai ter isso na manga, né? Então, o cara chamou lá, eu preciso do encanador, a própria assistência, ela vai lá e chama a assistência de encanador, o encanador vai lá E a e não imobiliária cobra nem nada. se envolve também, né? Exatamente. Fica mais Fica tudo sim, por conta fica da tudo mão por de obra conta. da seguradora. Claro. Né? Então, por isso Sim. que é importante contratar um seguro completo, entender bem a sua região, saber quais coberturas adicionais colocar, Uhum. ter um pacote de assistências, no mínimo com chaveiro, encanador, eletricista, que tudo isso vai melhorar a conta da imobiliária lá no final. E depois lá na manutenção, né, as coisas ficam mais fáceis, digamos assim. E aí na manutenção a gente tem também essa questão da particularidade dessa cultura, né, essa diferença de cultura nas regiões. E até internamente com os prestadores de serviço. Tem essa questão, Lucas? Vocês trabalham dão bastante oportunidade para pessoas de prestação de serviço, assim como as vistorias dão para os vistoriadores. Tem os prestadores de serviço que trabalham para Reparo Fácil. Exclusivo? Como que funciona? Nós temos prestadores exclusivos e também nós temos parceiros, né? Tá. Esses prestadores parceiros, todo mundo tem sua dor. Quando faz uma parceria com a Reparo Fácil, a gente possibilita ter um volume maior para esses prestadores autônomos, que também têm dores, né? Nem sempre são flores. Sim. Esses prestadores, às vezes, vai ter momento onde eles vão ter mais serviços, outras vezes, ao invés de terem serviço, vão ter que deslocar para fazer orçamento. Entendi. E quando faz parceria com a Reparo Fácil, é um único cliente que vai trazer volume para ele e vai fazer toda a gestão de material. Então, se eu tenho um prestador de serviço que está sem carro, né? Como que se ele fosse fazer por conta própria, como que ele ia fazer essa gestão, como que ele ia levar esses materiais? Então, com a Reparo Fácil, ele não precisa, né? Ele só precisa de estar presente no imóvel uma vez que a gente faz toda essa gestão. E tu já traz o serviço para ele, né? Ele não precisa correr atrás do serviço. Não precisa. Tu já traz o serviço para ele, né? E assim, aproveitando aqui, gente, que a gente está falando de reparo, a gente está falando de vistoria, de seguro, que são 3 frentes dentro da jornada da locação, que são importantes, que vocês têm algo que é preventivo dentro da jornada da locação. E hoje a gente está fazendo esse podcast diretamente do RV Experience, que é um evento anual da Rede Vistorias, onde a gente reúne os franqueados do Brasil todo e justamente a gente leva para eles essa solução, para que eles levem dentro da cidade, dentro das regiões dele. Então, a Lado Bom Seguros, a Reparo Fácil, a Rede Vistorias estão presentes em vários estados, na maioria dos estados do Brasil e também no exterior. Então, a gente está fazendo esse evento e os meninos estão aqui trazendo esse conteúdo no podcast, aproveitando esse momento, mas também trazendo isso nesse momento para os franqueados de todo o Brasil. Então, assim, é importante que vocês entendam que não é mais um episódio, a gente está falando de operação, de organização, de consciência preventiva. E isso dentro da jornada está cada vez mais necessário, né? As imobiliárias precisam ter consciência disso, né? E falando disso, né, da maturidade das imobiliárias, Ricardo, assim, dentro lá, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tu falou que tem uma questão de maturidade nesse sentido, que eles têm essa consciência, mas parece que não querem colocar em prática, né? Então, assim, o que ainda diferencia uma imobiliária madura de uma imobiliária que faz o básico quando o assunto é vistoria? Sim. A questão principal, a primeira barreira, né, Aline, é eles terem a questão da especialidade como função prática dentro do processo, né? O que quer dizer isso? Né? Não ter aquela pessoa que faz tudo e, além de faz tudo, faz vistoria. E, às vezes, é o corretor, aquela coisa que a gente entende, né? Sim. Lá em Pelotas, o mercado, nesses 6 anos, se organizou em torno da gente, né? A gente tem um market share bem interessante lá.
vamos botar em mais de 90% das imobiliárias trabalham com a gente, mas o desafio, né, ao longo desses anos, para trazer todo mundo, sempre foi esse, né, de explicar para eles que a gente é parceiro para desenvolver o processo, né, e agilizar o processo deles, para eles poderem se dedicar ao business deles, que é o comercial. Claro. Né? Então, quando eles começam a entender isso e reverter isso para o mercado, porque eles vendem o nosso serviço também, né? Então, a mesma coisa, o seguro, os reparos, eles começam a ter o discurso na ponta e mostrar que faz diferença, né? As coisas vão se organizando. Mas aí eu pego o exemplo lá de Rio Grande, lá da cidade, lá, que é uma cidade que eu já não penetrei tanto, né, assim, porque ainda o pessoal tem esse entendimento, né, que faz por conta própria. Resistência, né? Resistência. Porque é mais barato, né? E porque eles não entendem, talvez, que a gente não faz só vistorias, né? A gente entrega tecnologia, tem pessoas lá para corrigir vistorias, pessoas para fazer o agendamento, para agilizar o processo, para interagir com o inquilino e com o proprietário. Né? A gente entrega um serviço por trás do fazer vistorias, né? Muito além, e aí acaba se tornando, nessa comparação, né, um custo alto no entendimento deles. Né? Mas existem lugares que o mercado já entendeu que esse custo já entra no processo, né, e já vira um ativo para a imobiliária. Né? Tipo, eles estão vendendo o nosso trabalho como chancela de um bom serviço de administração de imóveis. Boa. Legal. Então, consegue atingir E aí é a parte nossa como parceiro entregar isso para eles. Né? Manter também, mostrar para eles, porque, no meu entendimento, eu acho que as imobiliárias, elas precisam desses serviços terceirizados, mas elas ainda não sabem. Algumas imobiliárias não sabem que precisam. Estão trabalhando tanto no automático que às vezes esquecem realmente de fazer o dever de casa, de olhar para dentro, né? E entender que isso é muito, muito necessário. E não é à toa que a Rede Vistorias formou o Grupo RV e trouxe todas essas soluções integradas, porque com o passar do tempo a gente entendeu que a vistoria isolada, né, ela é importante, mas ela conversa muito com o restante. Né, porque é levar realmente uma solução, é levar realmente, resolver uma dor do mercado. E resolver a dor é trabalhando de maneira preventiva. Não tem outra maneira de tu apagar, né, de tu tentar evitar alguma coisa, né, se tu não trabalhar na prevenção, tentar resolver, alinhar os processos, né? Aline, posso fazer uma reflexão sobre essas Por favor. três Já ia vertentes, te perguntar. né, sobre essas 3 vertentes que participam desse ecossistema? A gente tem, então, aqui Rede Vistorias, Reparo Fácil e Seguro, né? Quando você faz uma boa vistoria, o que significa fazer uma boa vistoria? É fazer uma vistoria fiel ao estado de conservação daquele imóvel. Uma vistoria fiel é aquela vistoria que não tem questionamentos ou tem pouco questionamento. Sim. Quando a gente entra no processo ali da Reparo Fácil, a gente vai analisar o que precisa ser feito, né? Vai facilitar o nosso trabalho, né? Vai mostrar para o locatário ali, de fato, o que ele precisa fazer para entregar o imóvel, vai conduzir isso de uma forma justa e vai mostrar para ele também, né, as garantias que a gente tem ali desse nosso serviço, uma vez que, se for reprovado uma vistoria, a gente assume, né, aqueles reparos, uma vez que ele já pagou. Sim. E isso gera um impacto também no seguro. Por quê? Como o seguro fiança, ele é um seguro de inadimplência, agora essa inadimplência, a taxa de inadimplência, ela vai cair, né? Porque a Reparo Fácil, ela conseguiu mostrar para o locatário aquilo que precisa ser feito, o locatário, ele aceitou aquilo, né? Ele foi convencido de uma forma justa, e para a seguradora também fica mais tranquilo, porque agora a taxa de inadimplência, ela vai cair. Então, esse aí, juntando, trabalhando de forma concatenada, né? Essas 3 vertentes, com certeza o impacto ali para todas as partes envolvidas no processo, ela é positivo. Não, tanto total. Locatário, imobiliária, enfim, proprietário. Não, todo mundo sai ganhando, né? Não tem o que questionar com relação a isso. Quando a gente trabalha de maneira com processo alinhado, adequado, com profissionais e com pessoas realmente que se comprometam, né, em entregar um bom trabalho, né? Então a gente tem a Rede Vistorias não lançou algo
lançou agora e vamos ver como é que vai, se vai dar certo. Não, é algo que já veio de uma construção. Começou com a vistoria, aí, né, depois veio a Reparo Fácil, a lá do Bom Seguros, e aí, pô, vamos juntar os três e vamos entregar uma solução, né? Então, assim, falando sobre ainda a maturidade do mercado, que a gente está aqui não para julgar se a imobiliária é madura ou a imobiliária não é madura. A gente está aqui para ajudar. Se a imobiliária não está madura, a gente pode ajudar a partir desse momento. E assim, Lucas, quais são as imobiliárias hoje, né, que o perfil dos clientes que a Reparo Fácil tem, né, nesse processo de desocupação? Quando elas decidem, não, eu vou terceirizar esse serviço, tu acha que tem alguma coisa que elas fazem diferente, algo em comum assim? São imobiliárias que são maiores, têm uma carteira de locação, um ticket médio diferente? Tu consegue hoje fazer uma leitura dos teus clientes com relação a essa decisão? Consigo. Eu não tenho um perfil específico, porque a dor ela é uma só, né? Então, a partir do momento que você mostra para a imobiliária que ela tem aquela dor, porque o que as pessoas elas costumam a fazer, né? Elas têm uma dor, só que essa dor ela é normalizada, ela se torna inconsciente. Então, quando a gente vai lá na imobiliária, mostra para eles que eles têm aquela dor, ela se torna a ser consciente. Aí eu vou lá e curo a dor dele. Né? Como se eu fosse, sabe quando você vai no dentista, ele vem com um motorzinho, você nem sabia que estava com aquela dor, né? Na hora que ele bate lá, você fala, nossa, eu preciso que resolva essa dor. Fala, tudo bem, eu tenho um remédio. Então, assim, eu não tenho um perfil de imobiliário, mas a partir do momento que a gente faz um bom trabalho lá na ponta, mostrando que ela tem uma dor, que é exatamente um dos pontos principais ali do nosso processo, diminuir desgaste de quem cuida do processo de rescisão, a pessoa, ela fala, poxa, você vai diminuir o meu desgaste? Prova. Aí você explica o processo. Aí tu vai na consciência assim, ó, de quem está no operacional. Porque se tu for falar com o tomador de decisão, ele vai ver o quanto isso vai sair no final do mês. Mas a pessoa que trabalha na operação no dia a dia, do conflito com o cliente, é a pessoa que de fato vai decidir o quanto aquilo ali é necessário ou não na imobiliária, né? Com certeza. Porque a pessoa que está ali ralando, eu sei porque eu já passei muito por isso, né? O Ricardo, quando me conheceu, eu era essa pessoa que fazia manutenção, fazia vistoria, cuidava do expressador, olhava se já estava ok, se não estava, fazia a vistoria de saída, fazia a vistoria de entrada. Então, eu fazia justamente toda essa parte. E quando eu olhei que tinha um braço que poderia me ajudar, a gente teve muita resistência, né, lá. Mas, assim, acho que a pessoa que está ali no dia a dia é a pessoa que vai realmente dizer, né, internamente na empresa, se precisa daquele serviço, o quanto a imobiliária, o quanto a empresa precisa realmente da solução da Reparo Fácil, né? Deixa eu te colocar aqui um adendo. Eu acho também que tem o perfil, uma coisa que tem da rede, eu vejo que se replicou nos outros, na Lado Bom e na Reparo Fácil, é a escuta do cliente. Sim. A gente se adapta muito ao que o cliente traz para a gente, né? Claro, com suas limitações, né? Como todo serviço. E aonde que a gente não consegue acessar às vezes, né? É aquele cliente que não para conversar, não para trocar ideia e para reorganizar o processo. Né? Aquele que está aberto. É a mesma coisa da tecnologia. Quem não está aberto para a tecnologia não vai entender. Né? E quem consegue fazer isso com a gente, não preciso citar nome de imobiliárias, mas tivemos várias que aparentemente parecia que o custo da vistoria era alto, porque não olhavam para dentro. Quando a gente começou a abrir junto, quanto que custava fazer por conta própria, ter aquele custo mensal, independente do volume de contratos novos e de saídas, a gente consegue facilmente mostrar, pô, o nosso custo aqui, ele acompanha o teu fluxo financeiro, né, de ganhos, né? A gente consegue, só que se é uma imobiliária fechada para isso, para conversa, tipo, tu não consegue acessar quem pensa, só quem assina e determina, né? Então, a gente acaba não conseguindo, né? Então, acredito também que é por isso que algum perfil de imobiliária acaba se adaptando melhor com a gente do que outros perfis. Né? Até, assim, fazendo gancho nessa pergunta, que tu estava falando sobre o custo, né? Tu acha que a imobiliária hoje enxerga a vistoria como um custo ou como uma proteção? Dependendo da região, ou tu acha que hoje já está mais tranquilo? Não, depois que começa a trabalhar, eles só têm uma dificuldade de adaptar esse custo no processo deles. Entendeu? Mas nunca foi falado assim,
não vale a pena trabalhar com vocês. Às vezes não se encaixa no fluxo deles. Mas quando eles conseguem adaptar isso, e eu sei porque na região sul ali eu tenho esse volume grande, quase todos, porque todos estão conseguindo de alguma forma adaptar esse custo. Né? Sim. E aí tu pega aí 6 anos fazendo isso, o mercado já se adaptou a Sim. terceirizar o serviço e pagar Boa. por ele. Né? Ah. Então o proprietário já sabe que é assim, o inquilino já sabe que é assim. Né? Tinha aquela barreira da lei do inquilinato de não poder terceirizar, mas na Sim. verdade não pode a própria imobiliária fazer. Isso. Porque aí tem o conflito de interesse. Uhum. Mas tu terceirizar para uma empresa especializada, amarrado em contrato, tu pode. Sim. Só que até tu explicar isso e todo mundo entender, e eles replicarem isso, porque a gente é o nosso cliente, ele é a empresa, né, que tem o cliente na ponta. Então, Sim. eu não me comunico com o proprietário e com o inquilino, quem se Isso, comunica é eles. Sim, Se eles não fizerem isso, É. né, a coisa não acontece. É. Então, é fácil de entender que todo mundo enxerga como investimento a trabalhar com a gente. Só que encaixar isso no processo ou convencer os decisores, né? Sim, sim. Que é mais difícil. Tu passou por isso, né? De sim. ter que conquistar lá o proprietário, dono da imobiliária, ou o gerente, Isso. que faz sentido. É. E também, sim, só conquistar não adianta. A imobiliária também tem que vir junto. A parceria, né? Senão não acontece. E no meu caso, eu levei muito... Depois que tu foi lá e a gente conversou e eu fiz algumas vistorias, assim, que eram, né, que tu deu para nós um pacote de vistorias e eu comecei a fazer, aí eu mostrei para minha gerente, falei, ó, a gente tinha o cassino e a cidade, né, então, tipo, eu consigo fazer mais coisas aqui se a gente conseguir ter a rede lá. Então, né, aí brilhou o olho e tal, assim, a gente fez algumas coisas lá, mas realmente... A imobiliária sentia essa necessidade. Depois que entrou ali, que está dentro do processo, que eles viram o quanto a gente pode levar de solução, aí eles não vivem mais sem, né? E tem o outro ponto assim também, né? Ele não funciona fazer parte do processo. Você tem que chegar a um ponto de reverter todo ele. Sim. Senão fica caro. Tu ter uma pessoa trabalhando para ti e contratar a rede. Uma coisa não conversa com a outra. Sim. Então, tem até alguns franqueados que não concordam comigo, mas eu dou a reta, assim, tipo, ou é 100% com a gente, entrada e saída, vistoria de entrada e vistoria de saída, ou não funciona a parceria. Porque a gente vai ver o resultado no final fazendo tudo, entendeu? Tendo toda a jornada acontecendo, né? Senão é complicado. Tu sabe, Ricardo, que assim, fazendo um parêntese, e até isso é uma solução para as próprias imobiliárias que tem aquela, mas eu vou demitir o meu vistoriador. Cara, o vistoriador, ele conhece todos os imóveis praticamente da imobiliária, ele já conhece o perfil dos proprietários, dos inquilinos. No meu caso ali, o meu discurso era muito na questão de fazer realmente um mapeamento preventivo dos imóveis da imobiliária, enquanto a rede vistoria fazia as vistorias dos imóveis que estavam sendo alugados. E aí eu fazia muito essa parte preventiva, assim, né? Pô, aquele imóvel que já está numa localização boa, um imóvel que não é ruim, que é um imóvel bom, mas ele precisa dar alguns ajustes. Então, eu fazia um orçamento, mandava ao proprietário, mas para mim ter tempo para fazer essa parte mais preventiva, de diminuir o tempo de vacância dos imóveis na carteira, eu precisava de alguém na ponta me ajudando com as vistorias. Então, eu, como depois de vistoriadora, eu passei a ser mais essa ponte, sabe? Mas a imobiliária tem que ter essa... É que tem uma necessidade do mercado aí, Aline, que a gente ainda está engatinhando aí, nós todos aqui, que é exatamente ter um mapeamento do imóvel bom, né? Até a gente teve uma conversa um tempo atrás, internamente, aí, de trabalhar isso, da gente dar nota para os imóveis. Né? Isso tem no nosso painel, né? Tem, isso mas a coisa não evoluiu ainda com força, né? Sim. Mas a gente poder tá atuando com os reparos nessa parte que está muito ruim, para trazer de volta para o mercado, é bem localizado, mas tá ruim o imóvel. E a gente ter um fluxo de imóveis bons, qualificado. Cara, eu converso muito com as imobiliárias sobre isso. Pô, a gente é de uma região que tem muita coisa ruim, né? Mas também teve uma mudança de mercado de construtora construindo coisas novas. E aí, o que aconteceu também nesse tempo aí? Imobiliárias novas surgiram e só focando no bom. Para nós é um luxo, né? Pô, fazer vistoria no imóvel bom filé. É ótimo, vai influenciar bem nos guris, o seguro vai funcionar direitinho, proprietário feliz, inquilino, tudo bom. Agora tem muita coisa, né, ruim. Que tá parado. Né? E a gente tem uma cultura nossa lá no sul
que o pessoal não quer investir no imóvel. Eles Sim. querem usar e locar até ela se desmanchar, vamos dizer assim. Sim. E aí, quando a gente contextualiza ali que não, cara, tá ruim, tá com problema, aí a gente acaba virando uma tensão, né? Isso. Entre as partes ali, né? Sim. Mas a gente conseguir construir, e aí é questão cultural, né? E é longo tempo, né? Nós estamos 10 anos com a rede, e aí vamos passar mais 10 e vai ter coisa sendo discutida, né? Mas passa um pouco por aí, né? Eu particularmente gosto muito desse projeto, porque eu fiz isso lá, né, internamente ali, né? E porque eu conhecia muito, estava muito tempo trabalhando na imobiliária e eu conhecia os imóveis que estavam parados. E eu fiz esse levantamento. Enquanto a rede fazia as vistorias lá na praia, eu fazia esse levantamento e consegui trazer muito imóvel que estava parado. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Tu fez esse levantamento por conta própria ou a imobiliária te incentivou a fazer? Não, eu fiz por conta própria. Eu sabia que teria que responder isso. Não, eu fiz por conta própria. Não, mas aí depois é que eles viram que começou a vir imóveis grandes que estavam muito tempo parados, aí, opa, não, dá para continuar. Não, eu então. te perguntei isso porque, assim, sempre o investimento, é difícil tu ter um investimento na frente. Sim. Entendeu? É. E esse tipo de preventivo, tu Sim. tem que estar disposto a andar na frente. Exato, exato. E aí é poucos imobiliários que fazem isso. Então. Mas são pouquíssimos. Então, mas aí eu fiz porque, como é assim, ó, eu estava em todas as pontas, eu estava no início e no fim. Então, se eu não fizesse bem no início, estourava em mim no final. Então, assim, cara, como que eu vou prevenir esse problema? Porque lá a gente não quero mais me incomodar com esse proprietário. Então, eu já tratava com ele, já conversava com ele realmente de maneira preventiva e dizia, olha, vamos dar uma melhorada aqui, né? Para depois não dar problema lá, já olha como é que foi a última locação e tal. Então, eu tinha essa cultura na imobiliária, né? E isso é uma coisa que funciona super, assim. A minha sugestão na época, deve fazer uns 2, 3 anos isso aí. Eu não consegui convencer nenhuma imobiliária a fazer. A gente conversou internamente com a diretoria e tal. Era, tipo, um mês antes de entrar fazendo o serviço, tipo, parceiro da Reparo Fácil ou parceiro próprio, e deixar aquele imóvel com outro aspecto de valorização do mercado. Isso. Só que aí tem que a imobiliária estar disposta, a gente entrar com o nosso serviço tem custo, né? O proprietário querer investir também é um convencimento bem difícil. Só vou fazer quando alugar. E tipo, ele não vê que ele tá alugando por R$800, R$1.000 vai virar 2, 3 mil se ele deixar. E depois que tu deixou bom uma vez, no estado novo, a vistoria, o seguro e o serviço de reparo, ele vai manter sempre novo. Se tu utilizar o nosso serviço, ele vai estar sempre novo. É uma vez que tu faz isso. É só que o pessoal não tem esse mas talvez a gente começou pela região errada? Talvez o mercado tenha que amadurecer, entendeu? Talvez se a gente começasse a fazer isso hoje em dia, conseguisse, né? Sim, E, Michel, deixa eu te perguntar aqui, falando sobre essa questão de custo ou investimento nos seguros, tu acha que o mercado já usa o seguro de maneira estratégica ou ainda tem ou é muito reativo ainda? Vamos lá. Bom, o seguro, né, ele traz uma questão muito preventiva, porque, né, você fazendo seguro, você vai estar segurado, então, né, você já tem uma prevenção ali de qualquer coisa que venha acontecer no decorrer dessa locação, né? Mas, como a gente trabalha e fala com o imobiliário do Brasil inteiro, ainda tem muitas imobiliárias, porque assim, antigamente se contratava um seguro residencial ali, né, o proprietário do imóvel e ponto final. Hoje já mudou, né? Hoje a gente tem um produto, né, as corretoras, hoje elas têm um produto que é um produto imobiliário. É específico para a imobiliária contratar ali o seguro para o inquilino, né? E tem muitas imobiliárias que não gostam de administrar essa situação, né? Então, aí está um ponto preventivo que as imobiliárias podem tomar, isso muito antes da locação, né? Então, várias vezes eu bato na porta das imobiliárias, eu faço seguro por causa da lei, eu dou lá para o inquilino pagar. Então, aí na minha cabeça é um grande erro a imobiliária deixar essa administração na mão do inquilino, né? Hoje, ela administra o seguro, ela contrata o seguro, ela recebe o boleto da corretora para ela pagar o seguro do inquilino. Porque a maioria dos inquilinos ficam mais de um ano no imóvel, né? E a vigência dos seguros, na maioria das vezes, é de um ano, né? Então, você deixou na mão do inquilino. O seguro dele expirou depois de um ano. Você sabe se ele vai renovar o seguro? Né? O brasileiro é assim, né? Não vou gastar, não estou me cobrando, né? E daí, na hora que precisa do seguro, o seguro foi cancelado. Porque hoje o seguro, na maioria dos casos, o inquilino ele pode atrasar um mês, né? Depois de 30 dias, o seguro é automaticamente cancelado. Então, você imagina no final da locação o transtorno
que essa imobiliária vai ter, né? Por não ter administrado o seguro desse inquilino, né? Deu sinistro, vou lá abrir o seguro não está mais vigente porque o inquilino não pagou o seguro. Então, essa é uma prevenção que a imobiliária tem que ter. Ela deve, porque a responsabilidade de qualquer despesa, de qualquer problema, é da imobiliária. Sim. Então, ela deve, fazer essa administração dos seguros. Poxa, Michel, mas aí vai aumentar meu trabalho, né? Gente, a gente não pode esquecer, os seguros são a segunda maior fonte de renda dentro de uma locação, hoje em dia. Né? Então, a imobiliária acaba ganhando rebate, ela não vai estar fazendo isso de graça. Tá, né? Explica mais um pouco para o pessoal entender. A imobiliária, em todo seguro, como é ela que faz a venda, né? Ela ganha comissionamento em cima de todos os seguros que ela faz. Né? Então, na verdade, ela tá sendo remunerada para administrar todos esses seguros. Né? E além de estar sendo remunerada, ela vai estar se protegendo de uma maneira muito mais eficaz do que deixar na mão do inquilino ter que pagar esse seguro. Né? A imobiliária paga e cobra no boleto do aluguel todo mês. Né? Então, essa é uma característica principal. Percebo que assim, a maioria das imobiliárias já trabalha assim, mas ainda a gente tem uma pequena minoria de imobiliárias que deixa na mão do inquilino administrar o pagamento seguro, né? Que é o que a gente não recomenda, né? Porque como eu falei aqui no início desse raciocínio, gente, o brasileiro, ele pagou um ano, dificilmente ele vai se preocupar, até porque o imóvel não é dele. Então, na cabeça dele, ele não está nem aí, né? Então, fica como dica. Cultura, né? Que cultura, né? Essa prevenção da gente administrar os imóveis, os seguros do nosso inquilino é responsabilidade da imobiliária, né? E também porque ela vai ganhar um bom rebate, ela né, no seguro incêndio principalmente, a imobiliária, né, ela ganha praticamente 30% do valor do seguro, ela reembolsa para ela, né? Como vendedor, né, no caso, né? Hoje a Reparo Fácil, ela só trabalha na prevenção e na vistoria antecipada. A imobiliária contrata a Reparo Fácil só na execução dos reparos finais. Por exemplo, a imobiliária tem o vistoriador interno. Vocês também entram nesse processo preventivo ou também tem uma parte só de execução de reparos no final? Não, a Reparo Fácil ela foi criada exclusivamente para atender a necessidade da desocupação. Tanto é que vem o nome, né? Reparo Fácil, Desocupação Facilitada. Reparo Fácil é o nome e o nosso posicionamento é Desocupação Facilitada. Entendi. Então não tem execução de serviço, tem parte da desocupação, faz parte do processo de desocupação da imobiliária. Exatamente. Não é uma empresa de prestação de serviço de execução, faz parte do processo. Exato. Perfeito, é isso. E assim, hoje eu vejo que a vistoria, né, se ela for bem feita, né, falando ali da conexão agora entre todos nós, que a gente já estava falando bastante sobre isso, mas para a gente trazer ali essa conexão para a gente ir encerrando, passou rápido, mas viu, foi tranquilo, fluiu, né? Mas assim, se a vistoria ela for bem feita, isso muda diretamente para a operação da Reparo Fácil. Tu pega ali vistorias que não foram bem executadas no início, tu tem ali um gargalo. Hoje, a Reparo Fácil, quando pega essas vistorias, como que vocês tratam esse processo com a imobiliária? Talvez indica, né, não faz a vistoria com a rede vistoria, poderia fazer, para nós ia facilitar. Como que vocês fazem essa conexão para os clientes? Assim, o processo como um todo, cada um tem sua parcela de responsabilidade. Então, vamos lá. A imobiliária, ela apresenta para o locatário ali uma vistoria de entrada. E essa vistoria, ela pode ser uma vistoria bem feita como uma vistoria ruim. Porém, o locatário também é dever dele analisar essa vistoria e caso haja alguma inconformidade que ele tenha verificado, ele tem que fazer a contestação, que é o complemento de vistoria. Quando é o que a gente pondera muito isso, né? Quando a gente está auxiliando o locatário. Porque a contestação ela é um documento que serve como complemento de vistoria que vai auxiliá-lo na saída. Bom, aí o locatário não fez esse complemento de vistoria, a gente vai lá e pega uma vistoria ruim. Ou seja, ele perdeu a garantia daquele item que ele disse que poderia estar, né? Esse item já estava presente ali no imóvel, mas a vistoria ela não conseguiu me mostrar isso. Paralelamente, né, a gente
passa as informações para a imobiliária também, né? Antes da gente criar um orçamento, exatamente para fazer um trabalho justo ali, né? Relacionando entre as partes. E muitas das vezes a imobiliária também vai dizer que não tem o que fazer, porque não foi feito ali uma contestação, mas não é por má fé. Pensa comigo, quem está cuidando ali de um processo de rescisão, tem lá 300 imóveis na carteira, o que ela faz? Analisa documento. Então, se não tem um documento ali mostrando que aquilo estava, aquela garantia ela se perde e vai seguir as características ali daquela vistoria. Então, a gente tem ciência disso e a gente vai conduzir o processo dessa forma. Conforme é o processo deles, né? Mas aí dá para fazer também, né? Talvez uma indicação, não sei se vocês fazem essa conexão dentro do mercado, assim, para que facilite, né? Somente na vistoria de saída, às vezes, nas imobiliárias ali. Tu tem uma franquia lá da Reparo? Fácil? Não, eu não tenho da Reparo, mas assim, o que acontece hoje ali? Tanto a gente pode indicar, como eles. Isso. Tá? Só que o que é importante, assim, também, o ruído existe, né? Pode ser até uma vistoria feita por nós e tá faltando uma informação. O ser humano ali com a tecnologia. Só que aí que entra o a mais, né? A gente, além do vistoriador, da tecnologia, a gente tem a equipe que analisa vistorias, que corrige vistorias. Sim. O Lucas na Reparo Fácil também tem a equipe dele de suporte. E ali a gente entra num consenso, às vezes, até para resolver esses ruídos, né, que necessários. E eventuais situações, até garantia a gente dá, né, nas vistorias. Então, quando o processo é da própria imobiliária, ela está absorvendo tudo isso para ela. Né? Aí, quando ela adere a trabalhar com a gente, amplia, né, as possibilidades de resolver. O conflito vai estar ali sempre, né? Mas a gente tem mais possibilidade de resolver, né? Sim. E olha, falando sobre essa questão de você ter uma solução, a gente se indica, às vezes tem algum problema e a imobiliária ela não vai absorver isso, ela vai também contar com vocês como empresa para resolver algum conflito, alguma situação. Antes da gente ir para o bate-bola final, eu quero só que vocês façam ali um resumo de como a imobiliária pode contratar vocês hoje e as soluções que vocês levam para dentro da imobiliária como parte do processo, como solução, como a dor lá que a gente vai realmente resolver da imobiliária, né? Começando pela vistoria ali. Hoje, quando tu vai numa imobiliária, tu vai visitar um cliente, falando de parte comercial, né? O que tu oferece para ela dentro da rede vistorias ali como solução dentro do processo dela? Tá. Primeiro assim, Aline, que hoje qualquer um de nós aqui está apto a vender tudo. A gente não é preso a só vistoria ou só seguros ou só... A gente tem essa possibilidade e precisando jogar para o especialista nos ajuda. Né? Mas em termos de vistoria, né, o que a venda é feita por indicação ou a gente vai conversa com o cliente? Primeiro é tirar o processo de dentro da imobiliária. Joga para nós, aí a gente mostra todas as vantagens da tecnologia que tem. E aí, tipo, eu não vou conseguir falar tudo aqui para ti, mas pega ponto assim, contestação que a gente responde. Poder armazenar todas as vistorias lá. Ter a questão do meu imóvel digital, os vídeos. Isso são pequenas coisas dentro, foto lado a lado, que já é um ganho, assim, né? Muito grande. E a questão da agilidade, que é a agilidade com qualidade. A gente agiliza o processo. E padronização também, né? Padronização. Também, né? Se eu precisar dobrar minha equipe para atender X imobiliárias, eu consigo isso rapidamente. Isso. A gente tem o treinamento, tem a metodologia, já tem o pessoal que corrige para botar a pessoa no processo rapidamente, né? E um ponto que eu acho muito importante é que a nossa equipe ela é bem remunerada. Entendeu? Dentro de uma imobiliária, eles não conseguem atingir o nosso nível de remuneração e nem de quantidade de serviço. Às vezes o historiador fica ocioso lá dentro da imobiliária. É um custo tem que botar morto. Placa. E aí o cara fica desmotivado, o padrão dele oscila. Aí, tipo, o cara quer tirar férias, ele pede para ir embora, aí aquela correria para arranjar gente. Aquela confusão, né? Então, assim, eu mostro isso muito fácil, né? Com outras imobiliárias que já estão trabalhando, que estão, tipo, 4, 5 anos, cara, esquece esse tipo de problema, eles não têm. Eles podem ter, assim, o que a gente conversou. Tem uma coisa que eu não entendi aqui, a gente explica. Tem lá a questão da hora do reparo, o seguro deu sinistro. A gente tem todos esses recursos aí. Mesmo uma vistoria com algum apontamento mal feito, a gente consegue reverter no seguro,
ou no reparo. Sim. Então são coisas que a gente vai mostrando ali para eles, né? E aí entra naquilo que a gente conversou, né? O reconhecimento que faz sentido é inevitável. Isso é inevitável. E acima de tudo, a gente tem essa coisa do Brasil. A gente traz para dentro da imobiliária. Tipo, se tu tiver uma imobiliária, tua imobiliária vai saber o que está acontecendo no Brasil inteiro, por conta do tamanho da rede. Sim, show. Tem essa conexão aí que faz muito sentido. Perfeito, e ainda assim, né, hoje a gente vê que o mercado de vistorias evoluiu, entretanto, a gente tem muito aplicativo, enfim, né, muitas pessoas que se dizem especialistas, né? Tem a ferramenta, mas não tem a particularidade. Exato, e a gente tem dados, né? A Rede Vistorias hoje é a maior empresa da América Latina, tem dados, né? A gente tem soluções, a gente tem tecnologia, a gente tem pessoas que trabalham conosco que entendem do processo, entendem da dor também, né, do que a gente vai levar hoje para o mercado. Bom, falando das manutenções, Lucas, então, assim, traz para nós hoje, quando tu chega na imobiliária, aquele ponto-chave da dor ali, que tu vai resolver. Como que tu vai vender hoje a Reparo Fácil para a imobiliária? Mas tem vários. E eu acho isso uma maravilha. Sim. Apresentar para o cliente. Agora cheguei no teu, né? No teu. Exato. Um ponto importante. Como que é a vida de quem cuida do processo de rescisão? Principalmente quando espera acontecer a vistoria de saída. O que tem na vistoria de saída? Vistoria de saída, né? O vistoriador, ele aponta o problema, ele não aponta a solução. Não pode, porque tem itens que tem mais de uma solução. Eu tenho uma mesa aqui que tem uma lasca, vai substituir ou vai fazer reparo? Quem é que define isso? Então, quando o cliente, né, o locatário, ele recebe essa vistoria, ele vai ter que chegar na imobiliária em algum momento para a imobiliária definir aquilo que precisa ser feito. Só que ele está chegando num momento onde que ele já perdeu o time ali dos 30 dias. E se porventura ele manda alguma observação para a imobiliária não responde no dia, ele vai querer ter isenção daquele dia a mais de aluguel, porque está correndo dias proporcionais. Às vezes ele não vai concordar com aquele relatório de vistorias e não vai fazer contestação, né? Ele vai fazer contestação lá na imobiliária, vai bater lá na porta da imobiliária e vai, preciso que vocês não aceitem esse relatório. Ou às vezes a imobiliária se perdeu uma contestação que o locatário fez lá no início, mais uma vez o locatário bateu lá na imobiliária, bateu na porta da imobiliária, né, dizendo que está sendo feita uma cobrança indevida. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quem está lá na ponta está absorvendo tudo isso, né? Que é uma tratativa que não é amistosa. Sim. Então, quando nós entramos ali com a Reparo Fácil, eu digo o seguinte, o objetivo nosso aqui, na verdade, eu tenho 3 objetivos, né? Eu vou auxiliar o locatário ali nesse momento. Eu vou diminuir o desgaste de quem cuida do processo de rescisão. E eu vou fazer o imóvel voltar mais rápido para a sua carteira. Boa. O imóvel, quando ele demora a voltar para a carteira, significa que está tendo algum problema ali para encerramento do ciclo. Isso não é legal. Quando a Reparo Fácil ela age de forma antecipada, eu mostro o locatário aquilo que precisa ser feito, e naquele momento eu estou preparando o locatário psicologicamente e financeiramente. Então, esse mesmo locatário que ia bater lá na porta da imobiliária, lá na frente para questionar alguns pontos, agora ele já não vai fazer isso. Independente se fechar o orçamento ou não com a Reparo Fácil. Né? Eu já consegui instruir ele de uma certa forma, às vezes ele nem abriu o relatório de vistoria de entrada, ele nem sabia que tinha que pintar o imóvel. Quando a gente mostrou para ele ali, né, por mais que se ele não quiser seguir conosco, ele pode se preparar financeiramente também, porque agora ele já vai ter noção daquilo que precisa ser feito. Né? A parte psicológica também, porque alguém foi lá que não faz parte do corpo da imobiliária, alguém de fora, agindo de forma imparcial, mostrando a ele aquilo que precisa ser feito. Né? E isso vai trazer um resultado bom lá na frente. Né? Então eu digo o seguinte... Quer que eu te provo que eu vou fazer o imóvel voltar mais rápido essa carteira? Que eu vou diminuir o desgaste de quem cuida do processo operacional? Vamos fazer a parceria. Né? E detalhe, sem custo.
Aí nessa hora, meu amigo, não tem pra ninguém. É verdade. Me convencer, se eu abrir uma imobiliária, vou ter reparo fácil. Mas eu quero tirar uma dúvida que talvez as pessoas que estão assistindo também tenham essa dúvida. Tu falou que o inquilino pode ou não seguir com os reparos com a reparo fácil. É uma opção para eles. Então, quando vocês entram dentro desse processo, né, não é só a execução, mas é o processo, todos os imóveis que estão ali na linha de desocupação, que o inquilino avisou com 30 dias, vocês já agendam uma visita com o inquilino. Isso. Antes dele entregar. E chega lá, faz ali, pega a vistoria de entrada, faz a comparação e faz o teu orçamento. Apresenta para o inquilino. Ó, só que ainda não é a vistoria final. Não é a vistoria final. Aí o inquilino, não, beleza, eu vou fazer com vocês, tá? Eu quero fazer a pintura, a limpeza, nanana. Aí ele entrega o imóvel. Aí é feita uma vistoria final pelo vistoriador, não pela reparo fácil, é feita pela rede vistorias. Se tem mais alguma coisa que não está no orçamento, isso acontece? Entendeu? O nosso processo ele funciona com 3 etapas. Nós temos a etapa número 1, que é quando eu vou no imóvel e digo o seguinte para o locatário. 3 etapas, tá. 3 etapas. Aí eu digo o seguinte, sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim te auxiliar no processo de desocupação. A partir de agora eu quero te acompanhar até não ter mais nenhuma pendência nesse imóvel. Né? Hoje aqui, como tem seus pertences pessoais, eu não vou conseguir analisar o imóvel inteiro. Tem, dentro do armário tem seus pertences pessoais, eu não vou abrir. Só depois que você tira a mobília, que eu vou conferir 100% como está o piso, por exemplo. Né? No dia da mudança pode quebrar alguma coisa, porém, a gente já consegue startar esse processo. Né? Eu vou coletar todas as informações que eu ver aqui, né? Todas as avarias que eu identificar no imóvel eu vou coletar. E agora eu não vou me preocupar com a vistoria de entrada. Quando chegar lá no nosso escritório, com calma, com cautela, a gente vai fazer um cara crachá. Eu vou confrontar com essas informações, né, que eu vi aqui agora. Os itens que estiverem iguais, eu vou eliminar. Os itens que estiverem diferentes, eu vou fazer um orçamento para você. Você aceitando o orçamento, tem um prazo de execução, né? Então a gente sugere para que ele saia ali, não desocupa no imóvel dentro de um prazo que não vai fazer com que ele perca aquele time. Aí, no primeiro dia de execução dos reparos, já com o imóvel, né, obviamente desocupado, sabe aqueles itens que ficaram para trás? A gente, agora, com o imóvel desocupado, a gente vai fazer um checklist. Se a gente identificar algo, a gente faz um orçamento complementar. Feito isso, a gente deixa o imóvel apto para receber a vistoria de saída. Agora, tem um ponto mais importante ali do nosso processo. A gente diz o seguinte, fez a vistoria de saída, quando você receber esse relatório e tiver pendência, não passa raiva. Pega esse relatório e mande para nós, que a gente vai avaliar. Se tiver pendência da reparo fácil, a gente vai voltar lá e vai consertar. Tá pago. Se tiver alguma pendência diferente, a gente também vai avaliar e vai julgar, né, vai verificar se é procedente ou não. Aí agora que faz todo sentido para todas as partes envolvidas. Olha a experiência. Eu vou analisar, né, se aquilo é procedente ou não. Se tiver algo que às vezes o vistoriador cobrou, que estava na vistoria de entrada, eu vou chegar para a imobiliária e vou mostrar para eles, né? Pessoal, aqui teve um item que foi cobrado, né, que estava na vistoria de entrada. É um ser humano que está ali, pode ter alguma falha, né? Vamos retificar esse relatório, enviar só os itens que de fato, né, precisa ser feito. Aí vocês ajustam o orçamento ali. Ajusta o orçamento, né? Aí a gente vai lá e dá uma devolutiva para o locatário, mostrando para ele, ó, esses itens aqui foram eliminados, estão ajustados com a imobiliária, restou apenas esses itens para fazer. Quando acontece isso, ele vai fechar conosco também, porque agora ele já sabe que isso vai encerrar o ciclo da locação dele, né? Da desocupação. E quando ele já se sentiu segurança, a gente de fato está conduzindo ele ali, né, do início ao fim. E o que é importante nisso? O locatário, em qual momento que ele foi lá na imobiliária discutir, pontuar alguma coisa? Nenhum. Então, agora sim, eu estou provando que eu diminuí o desgaste de quem cuida do processo operacional e eu estou resolvendo o problema do locatário, que é isso que ele quer também. Né? Então, quando a reparo fácil ela entra em cena, ela fica no meio ali, ó.
peraí, tô aqui, não precisa, Vocês deixa fazem que a eu resolvo. intermediação ali. Exatamente. Tá. Então, esse é o nosso processo que faz total sentido. Tu sabe que isso até impacta um pouco nos vistoriadores, porque se o inquilino antecipadamente ele já tem esse respaldo, na hora da vistoria de saída ele não tem muito aquele conflito com o vistoriador. Na verdade, o processo da Reparo Fácil é para ter uma saída sem dor de cabeça. Isso. Entendeu? Exato. Ela já é pré-organizado para chegar lá e tá tudo ok. Né? Exato. E o vistoriador não fica com tanto receio Isso. daquela vistoria de saída, né? Não, mas ele já está respaldado pela Reparo Fácil, então na vistoria de saída vai ser muito mais tranquilo para o vistoriador que já tem aquele... É uma vistoria fluida, né, que a gente fala. Isso, exato. A importância que eu acho também da gente entender o quanto que a imobiliária é responsável por tudo isso, mas é ruim ela ser a executora dessas coisas. Ela não está em conflito, né? Isso, aí tem conflito de interesse o tempo inteiro. Então, sendo uma empresa que vistoria, aí quando termina o serviço, volta lá e vistoria de novo para dar aí juridicamente, né, dá o ok, Sim. fecha o processo bonitinho, vai para o mercado de novo o imóvel, estado novo. Que aí quando fizer o seguro, a coisa entra num ciclo bom, né? E o mercado, ele sempre tratou o reparo como um caso isolado. Então, a gente entrou em cena e estruturou esse processo. Basicamente, de forma resumida, é isso que a gente fez. Show. Muito legal. A bola tá contigo agora, Michel. Como que tu vende hoje a Lá do Bom Seguro? Como as imobiliárias enxergam isso como prevenção dentro do processo delas? Legal. Essa é uma pergunta bacana de responder. Né? A gente sempre tenta entender a imobiliária, porque a maioria das imobiliárias que eu converso hoje em dia, normalmente eles têm um corretor muito antigo, uma pessoa de anos, e se eu não investigar essa imobiliária ela acha que ela tem um processo redondo. Ela acha que ela não tem uma dor. Porque justamente cai um pouquinho no que o Ricardo falou antes, ela não procura, ela trabalha pelo dia seguinte, ela não procura alguma solução, saber se o que ela tem é o que tem de melhor no mercado ou não. Então, eu sempre sou obrigado a investigar, né, com algumas perguntas à imobiliária. Como que ela faz o seguro incêndio dela? Como que ela faz o seguro fiança? Né? Se ela tem um corretor por trás, né? Normalmente ela tem um corretor. Normalmente elas respondem, não, eu já tenho um corretor, né? Como que tu faz? Quando entra um inquilino na tua imobiliária, né? Como é que você faz para analisar esse inquilino? Você manda para o seu corretor? Sim, eu mando para ele me responde um dia depois, ou às vezes 3 horas depois, né? Gente, para fazer uma análise, né, de um inquilino novo, a gente tem que analisar ele dentro da Porto Seguro, dentro da Potencial, e assim se faz com todas as seguradoras. Então, esse corretor que ele tem, ele vai ter que fazer esse processo, colocar os dados em cada uma das seguradoras para ver em qual vai ser aprovado e devolver a resposta lá para a imobiliária falar para o inquilino depois, né? Então, é aí que a gente entra, né? Como você sabe, o Grupo RV ele tem um DNA, né? Os nossos fundadores são todos... pessoas de tecnologia, né? Então, esse DNA de tecnologia a gente trouxe para dentro dos seguros. Né? Então, como a gente tem capilaridade, né? A gente atua em todo o Brasil, a gente tem grandes parcerias com as seguradoras. Então, hoje a gente tem uma plataforma, né, que a gente disponibiliza para a imobiliária para ela poder contratar os seguros dela lá dentro, né? E dentro dessa plataforma eu tenho as maiores seguradoras e eu estou interligado via API com eles, né? Então, quando ela faz uma análise, em vez de mandar para um corretor por WhatsApp, por e-mail, né? Porque, gente, hoje nem pode mandar dados por WhatsApp por e-mail, né? Por causa das leis do LGPD. Então, essa nossa plataforma, ela está conformidada, né, com as leis do LGPD. Então, essa imobiliária, ela vai colocar os dados do inquilino uma vez dentro da nossa plataforma e a nossa plataforma automaticamente vai consultar em todas as seguradoras e vai devolver a resposta em 5 segundos. Olha que legal. Então, às vezes, a imobiliária acha que mandar para o corretor ele responder um dia depois é o processo normal, né? Então, hoje o mercado está muito acelerado. O que a gente precisa dentro do mercado é de agilidade, né? Então, às vezes, um imóvel não está na mão só daquela imobiliária, ele está na mão de várias imobiliárias. E a imobiliária que der a resposta do seguro primeiro vai ser a imobiliária que vai alocar. Então, é aí que a Lá do Bom Seguros entra. Ela entra com essa automação, né? Onde o inquilino vai lá, o inquilino não, a imobiliária vai lá, coloca os dados, ela já recebe a resposta em 5
seguradoras diferentes, ela vai escolher a que melhor se encaixa naquela locação, e se a imobiliária quiser, o inquilino sai com a pólice embaixo do braço, dentro da mesma hora lá da imobiliária, né? A questão do seguro-incêndio também. Na minha plataforma, eu tenho ali o seguro-incêndio, ela vai lá, contrata as coberturas que ela quer, coloca o valor de cobertura que ela quer, né? Então ela faz tudo de uma forma automatizada e contrata na hora, já que não tem análise no seguro-incêndio, ela consegue contratar na hora. Ah, ficou caro o seguro, o inquilino pode reclamar disso, ela consegue baixar a cobertura, colocar assistência, tirar assistência, colocar Ela tem coberturas... liberdade ali. Total liberdade, tá. sem ligar para o Michel, sem mandar e-mail para o Michel, né? Outra coisa que eu descubro, né, conversando com o mercado, né, é sobre a pólice, né? Enfim, contratei, cadê minha pólice? Né? Eu pergunto para as imobiliárias, como que tu faz isso? Tu pede para o teu corretor, peça para ele. Quanto tempo? Ah, a pólice vem em 1 semana, vem em 4 dias. Gente, a gente tem a averbação da pólice na hora na nossa plataforma, via API, como eu falei para vocês. Então, você contratou o seguro-incêndio, a pólice que você contratou, ela já fica lá guardada na hora. Né? E o seguro-fiança é a mesma coisa, você tem a averbação da pólice na hora. Contratou o seguro-incêndio, a pólice já cai lá na hora. Por isso que antes eu falei, né, que o inquilino ele pode sair com a pólice embaixo do braço na mesma hora, porque a gente tem essa averbação na hora, né? Então, é isso que eu faço. Eu tento entender a imobiliária, ver se o processo dela está fluido ou não está, como que ela faz os seguros dela, se ela já tem agilidade na contratação, né? Como que ela arquiva as apólices e tudo, porque a nossa plataforma vira uma gaveta da imobiliária. Claro. Ela é um arquivo, né? Sim. Então, todos os seguros, todas as apólices, cancelamentos, tudo que ela fez, está lá registrado dentro daquela plataforma, conformidade com as leis do LGPD, e num processo totalmente fluido e tecnológico. Né? Então, é por aí que a gente entra. Nossa, parabéns, né, Guris? Aline, olha a dica pros franqueados aí, né? Que não trabalham ainda com seguros, o pessoal da Reparo Fácil. As imobiliárias conseguem desenvolver todos esses serviços aqui com tecnologia e suporte. Exatamente. Rapidamente, o seguro, né, Michel? O cara, quanto é 5 minutos lá que falam que consegue fazer o seguro? O seguro-fiança, a análise é na hora, 5 segundos. 5 segundos ele recebe a resposta. Fora da imobiliária tem que mandar, esperar ter o retorno, né? Exatamente. Gente. Então as pessoas, às vezes, elas têm um corretor lá que faz as coisas em 3 dias, ela acha que isso é o que está fazendo no mercado. Então, como o Ricardo falou antes, o cara que ele busca novas alternativas, ele vai olhar que hoje isso já mudou. Né? Gente, a gente tem um novo normal. Dá licença. Aline, tem o seguinte, assim, quem já está há mais tempo no mercado, as imobiliárias que estão com a gente crescem. Ah, com certeza. A gente teve o resultado agora nosso das unidades, né? Do crescimento do mês ali que fez 2 milhões de créditos, né? Isso é reflexo do mercado que está crescendo com a gente. Exato. Se a gente está crescendo, é porque o nosso cliente está crescendo também, né? E a gente quer cada vez mais levar essa padronização para o mercado, ao mesmo tempo não levar o nosso padrão, mas a gente conseguir se adaptar, mas mostrar para as imobiliárias o quanto a gente pode facilitar o processo delas, né? Mas é isso, gente. Né? Vamos encerrar aqui. Então, o que esse episódio mostrou para nós é que hoje a gente, na verdade, o problema do mercado não está ali na solução, mas sim na falta de organização dos processos. E a gente consegue trazer o seguro, a manutenção, o reparo, a vistoria, tudo para mostrar para vocês hoje que a gente pode diminuir conflito, o tempo reduz e o resultado sai na hora, né? Assim como aqui o Ricardo comentou, as imobiliárias tendem a crescer quando contam com empresas que podem, com certeza, incluir aí no processo de vocês. Então, quero agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.